Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aviso: a obra contém profanação a ninjas casadas. Lembre-se, é uma ficção. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 1. Quando posso ir embora? Perguntou Uchiha Yoichi. Aguarde a investigação da Anbu foi a resposta. A Anbu não costuma questionar os indivíduos envolvidos durante as investigações, insistiu Yoichi. Aguardem a investigação da Anbu. O Anbu mascarado permaneceu em silêncio, ignorando quaisquer outras perguntas de Yoichi. Observando isso, Yoichi desistiu relutantemente. Agora, só lhe restava esperar que a Anbu o libertasse ou que seu clã interviesse. Considerando o comportamento um tanto manso de Uchiha Fugaku, ele provavelmente negociaria com os superiores de Konoha primeiro antes de aguardar as conclusões da Anbu. Pensando nisso, Yoichi não pôde deixar de suspirar interiormente. As pesadas baixas entre seus companheiros de equipe não eram culpa dele, eram devido à inteligência inadequada de Konoha. Já era louvável que ele conseguisse trazer de volta um companheiro de equipe de uma missão de rank C, onde um Jounin, um Chunin e 2 Genin apareceram. Yoichi não deveria ter ficado surpreso com a falha da inteligência de Konoha. Quando o clã Uchiha se tornará mais assertivo? Yoichi é um transmigrador, com 13 anos este ano, que transmigrou para o mundo ninja há um ano. O corpo original possuía talentos significativos, graduando-se aos 10 anos e tornando-se um Chunin 2 anos depois, chegando a despertar o Sharingan, embora com apenas um Tomoe. No entanto, após a transmigração, as coisas ficaram um tanto estranhas. Embora ele tenha herdado memórias, sua experiência de combate era essencialmente como uma repetição mental de filmes. Imediatamente após a transmigração, Yoichi solicitou decisivamente uma licença de 6 meses do clã para aprimorar suas forças antes de assumir qualquer missão. Ele sabia como refinar chakra, realizar selos de mão para ninjutsu e até mesmo usar o Sharingan. Ele só precisava converter tudo isso em sua verdadeira força. Então, Yoichi passou 6 meses praticando dentro do clã. Durante esse semestre, ele fez um progresso considerável, tornando-se proficiente em ninjutsu e controle de chakra de acordo com suas memórias, herdando todas as habilidades do corpo original. E ele também sofreu muitas trapaças. Falando da trapaça do Yoichi, é a roleta de superpoderes, que destaca variações infinitas. Todo mês, ela atualiza aleatoriamente um superpoder, alguns dos quais são incrivelmente fortes, enquanto outros são tão inúteis que nem um cachorro se daria ao trabalho de usá-los. Por exemplo, nesta missão, ele, um Chunin comum junto com 3 Genin, conseguiu sobreviver e derrotar os inimigos, tudo graças à bênção da superpotência de hoje. Pegue a lâmina com as mãos desprotegidas ao brandir sua lâmina. Seu alvo principal se ajoelhará incondicionalmente e a agarrará com as 2 mãos. O momento em que o inimigo a soltará depende de quando você sacar a lâmina, mas sacá-la esgotará toda a sua resistência. Foi esse movimento que Yoichi usou para coordenar com o Genin para matar o ninja desaparecido Chunin. Aliás, houve outra ocasião em que sua equipe quase foi aniquilada. Naquela ocasião, a equipe estava em uma missão de patrulha de fronteira e, por acaso, encontrou 2 equipes de elite de ninjas da nuvem invadindo a propriedade. Se não fosse pelo seu superpoder estar perfeito naquele momento, Yoichi, que estava no mundo ninja há apenas 6 meses, estaria a caminho da vida após a morte. Transformar inimigos em amigos aumenta instantaneamente a boa vontade de alguém que nutre inimizade por você para 99, mas você deve bajulá-lo e elogiá-lo por 3 horas, caso contrário, a boa vontade cairá para menos 99. Se não fosse por essa habilidade, Yoichi teria morrido junto com seus companheiros de equipe. Felizmente, após ativar esse superpoder, Yoichi fez amizade com as 2 equipes de elite de ninjas da nuvem, conviveu com eles por algumas horas, não apenas obtendo informações claras sobre sua missão, mas também conseguindo atrair um dos líderes da equipe, que passava por uma cidade próxima durante sua missão, para revelar o método de treinamento para um modo de chakra de liberação de relâmpagos. Em outra ocasião, durante uma missão, não houve fatalidades, mas a equipe de 4 pessoas acabou em uma briga coletiva. Com exceção de Yoichi, os outros 3 acabaram com pernas e braços quebrados. Depois que os 3 membros da equipe se recuperaram dos ferimentos, a equipe misteriosamente se desfez. Depois de dissolver 3 equipes em meio ano, quando Yoichi retornou à vila desta vez, ele foi levado para investigação pela Anbu, mas era mais como confinamento, Yoichi sentiu, pois já estava trancado há 4 ou 5 horas. Além de 2 bolinhos de arroz e um copo d'água dados no meio do caminho, Yoichi não havia comido mais nada, e ele tinha acabado de vivenciar uma batalha antes de retornar. Muito chakra foi consumido, e ele precisava de uma boa refeição para se recuperar pelo menos. Yoichi estava dormindo no quarto de confinamento há não sabia quanto tempo quando ouviu uma batida na porta do Anbu. Uchiha Yoichi, você pode sair agora. Depois que o Anbu mascarado disse isso, eles abriram diretamente a porta da sala de confinamento. Vocês são muito eficientes. Pensei que teria que ficar aqui por um mês, mas não esperava sair em apenas algumas centenas de minutos. Yoichi não conseguiu evitar um sorriso irônico, mas o Anbu mascarado não respondeu. Logo após sair da sala de confinamento, Uchiha Yoichi viu Uchiha Kanrin do lado de fora, o capitão da equipe de segurança e também um famoso Anbu do clã Uchiha. Yoichi, vamos voltar. Obrigado por me buscar, veterano Kanrin. Yoichi disse, então olhou para o céu. Já estava escuro como breu, ele estava confinado há pelo menos 6 ou 7 horas. Sênior Kanrin, e a missão desta vez?
Quando a Anbu me libertou agora há pouco, não me disseram o resultado. Uchiha Kanrin não respondeu imediatamente ao ouvir isso. Ele conduziu Yoichi por uma boa distância, para longe do prédio ninja, antes de falar com ele. Ainda não há um resultado, e os superiores não chegaram a um consenso. Mas alguém sugeriu submetê-lo a um interrogatório com tomografia cerebral, embora o líder do clã não tenha concordado. Esta missão é muito suspeita. Um Jounin e um Chunin aparecendo em uma missão de nível C é bastante incomum. O escritório da missão também se recusa a admitir que houve uma situação inesperada com as informações da missão. Eles estão usando suas realizações passadas para justificar, dizendo que você trouxe de volta a cabeça daquele Jounin, mas após a investigação, foi confirmado que foi uma coincidência. Aquele time de ninjas de Iva provavelmente estava tentando coletar informações sobre a capital, e você acabou interrompendo a operação. É por isso também que o líder do clã é contra sondar seu cérebro. Então, eu ainda sou um herói. Mas o que está acontecendo com os chefões em Konoha? Yoichi, apesar de seu bom humor, quase amaldiçoou a genealogia do clã. Então, continuou. Arrisquei minha vida para trazer informações para Konoha, e agora querem sondar meu cérebro. Sr. Kanrin, você não acha isso irracional? Eu sou o herói que matou o ninja Jonin de Iva. E a situação inesperada com o escritório da missão é normal demais. Kakashi levou Naruto em sua primeira missão de Rank C, e ela foi elevada para Rank A ou até mesmo S se não fosse pelo coração bondoso de Naruto. A equipe de Kakashi teria perdido pelo menos 2 órfãos. É realmente irracional. Os membros do clã da equipe de segurança ficaram muito irritados quando souberam dessa notícia. Mas o líder do clã acabou de assumir o cargo, então você precisa entendê-lo um pouco. Uchiha Kanrin suspirou e disse que o líder do clã quer desenvolver ainda mais o clã Uchiha através de seus próprios métodos, então, como membros do clã, eles só podem apoiá-lo. Mas Yoichi, como você matou aquele ninja de Iva? Capítulo 2. Juntamente com a Shuriken de Aoki, usei o genjutsu do Sharingan para hipnotizá-lo e matá-lo, explicou Yoichi. A situação geral também pôde ser extraída do cérebro do ninja de Iva, Jounin, durante o interrogatório, em que os ninjas normalmente se apoiam para matar os inimigos. Ninjutsu, Taijutsu e Genjutsu. No entanto, sob o superpoder, pegar a lâmina com as mãos desprotegidas, ele anulou diretamente o ninjutsu e o taijutsu daquele ninja de Iva, Jounin, transformando-o em um cordeiro à espera do abate. Claro, o mesmo se aplicava a mim. Felizmente reagi rápido o suficiente, permitindo que meus companheiros de equipe matassem o ninja Jounin de Iva a tempo, caso contrário, teria sido eu quem teria morrido. Genjutsu do Sharingan? Seu Sharingan de um único Tomoe? Ele pode hipnotizar um Jounin ninja de Iva? Para Kanrin, isso parecia um tanto inacreditável. Afinal, um Jounin não era um sujeito fácil de lidar. Eles haviam passado por várias avaliações, e seus ninjutsu, taijutsu e genjutsu eram quase impecáveis. Como é possível que um Jounin não consiga dissipar genjutsu? E isso nem é um Mangekyou Sharingan. Apenas um único Tomoe, questionou Kanrin cético. Independentemente de Kanrin acreditar ou não, Yoichi deu de ombros e disse, Sr. Kanrin, é assim mesmo. Talvez esse ninja de Iva, Jounin, não fosse muito bom em dissipar genjutsu e eu o peguei desprevenido. Desta vez você teve sorte. Sua sorte parece ser boa todas as vezes. Esta já é a terceira vez, suspirou Kanrin. Yoichi também era considerado um júnior talentoso dentro do clã. Tornar-se um Chunin aos 12 anos era relativamente raro em toda Konoha, especialmente considerando que ele também havia despertado o Sharingan. Originalmente, eles queriam que ele se juntasse à equipe de segurança, mas Yoichi não gostou do horário fixo da equipe. Então ele recusou e escolheu se juntar a uma força-tarefa em Konoha. Sr. Kanrin, o que devo fazer agora? Ainda serei designado para uma força-tarefa? Esqueça isso. Duvido que alguém esteja disposto a ser seu companheiro de equipe. Perder 3 forças-tarefa em 6 meses, com uma taxa de sobrevivência de menos de 50% para seus companheiros. É por isso que a vila está investigando você. Kanrin balançou a cabeça. Considerando isso, ele estava considerando se deveria recrutar Yoichi para a equipe de segurança. E se outros membros do clã se juntassem a ele e sofressem perdas novamente? Embora ele não acreditasse completamente, a recente série de missões infelizes levou Kanrin a pensar se seria sensato incluir Yoichi na equipe. Vamos voltar e esperar por novas instruções. Yoichi, também perguntarei ao líder do clã sobre isso, disse Kanrin. Yoichi assentiu. Se necessário, farei missões solo. Ainda posso lidar com algumas missões de Rank C como Chunin, contanto que o escritório de missões não encha as missões de Rank S com a categoria de Rank C. Missões de nível C não envolviam outros ninjas. Com seu status atual de Chunin, Yoichi conseguia lidar com missões solo de nível C com bastante facilidade. Com exceção de certas missões de escolta que exigiam um número específico de pessoas, missões solo eram convenientes, e ele não precisava se preocupar com equipes. Em 2 anos, Kakashi se tornaria o Chunin mais jovem, desprezado por todos, assim como ele, sem qualquer solicitação da equipe. Ele então assumiria missões sozinho. Agora, era o ano 42 de Konoha. Kakashi acabará de se formar na academia como ninja mais jovem, possuindo as habilidades de um genin aos 5 anos de idade, tornando seu nome conhecido em toda Konoha. Em 2 anos, Presa Branca acabará com a própria vida. Em 4 anos, a terceira grande guerra ninja começaria.
Em 6 anos, a terceira grande guerra ninja se intensificaria, com várias aldeias ninjas se revezando na luta entre si. Até mesmo os Jounin no campo de batalha corriam o risco de morrer a qualquer momento. Pensando nisso, Yoichi não pôde deixar de suspirar. Se tudo corresse conforme o planejado, ele teria a chance de se tornar um Jounin aos 16 anos, com a possibilidade de desbloquear o Mangekyou Sharingan. Mas era só isso. Mesmo como membro do clã Uchiha, isso só aumentaria suas chances de sobrevivência no campo de batalha, não garantiria sua sobrevivência. Havia muitos nomes de Uchiha na Pedra Memorial, incluindo alguns fortes com Mangekyou Sharingan. Não se preocupe muito, Yoichi. Amanhã vou falar com o líder do clã e ver se consigo incluí-lo na equipe de segurança, disse Kanrin. Ao ouvir o suspiro de Yoichi, Kanrin pensou que ele estava preocupado por não encontrar uma força-tarefa e se arrependeu de ter recusado a se juntar ao clã. De repente, sentiu que não deveria ter rejeitado seu companheiro de clã por causa de preocupações irreais. Está tudo bem, Sr. Kanrin. Vou descansar alguns dias e aguardar a decisão da vila, disse Yoichi. Ele ainda não queria se juntar à equipe de segurança principalmente por causa da liberdade. Como líder de uma força-tarefa, ele poderia descansar ou treinar quando não estivesse em missão. Então voltarei e descansarei. Boa noite, Sr. Kanrin. Depois de se despedir de Kanrin no cruzamento, Yoichi foi para casa. Ele tinha seu próprio lugar no complexo do clã, embora os pais do corpo original tivessem morrido na guerra. Sentindo um pouco de fome ao voltar para casa, Yoichi percebeu que as refeições fornecidas pelo departamento de interrogatório eram insuficientes. Ele teve que preparar algo para si mesmo, mas felizmente tinha bastante macarrão instantâneo armazenado. Enquanto ele cozinhava o macarrão, bateu meia-noite e a roleta dos superpoderes foi atualizada mais uma vez. Vamos ver que habilidade bizarra eu consigo dessa vez. Ei, visão de raio-x? Olhando para o poder que apareceu na roleta ilusória, a expressão de Yoichi mudou rapidamente de surpresa para desgosto em apenas 2 segundos. Perspectiva bilateral, nada pode bloquear sua linha de visão, mas quando você olha para o abismo também olha para você nota. O alvo e a distância da perspectiva são ativados aleatoriamente e uma vez travada em um alvo, ela não pode ser controlada, durando 1 hora. Perspectiva bilateral de fato. A boca de Yoichi se contraiu ao ver essa habilidade. Mais uma vez, era um poder inútil. Embora pudesse ser útil ao encontrar inimigos, ele estava descansando em casa agora. No mês seguinte, essa habilidade seria substituída. Ele não só tinha visão de raio-x, como também era aleatório. E se ele esbarrasse em um velho na rua e de repente ativasse a visão de raio-x? Será que ele e o velho acabariam se vendo nus? Droga, só de pensar naquela cena Yoichi ficou enojado. Ele decidiu não sair amanhã e em vez disso se concentrar no treinamento no complexo do clã. Ele já havia usado 12 superpoderes, 9 dos quais eram habilidades completamente inúteis. Entre eles, poderes bizarros como aumento da velocidade de comer pelas narinas em 5 vezes 10 vezes na defesa e aumento do peso do estômago e, capaz de comer picância extrema, mas não pode comer açúcar. Todos os tipos de habilidades estranhas, muitas das quais eram inutilizáveis. Essa habilidade não era exceção. Se fosse semelhante ao Byakugan, seria uma habilidade poderosa, mas adicionar um bônus ao alvo em perspectiva, somado à sua ativação incontrolável, diminuiu bastante seu valor. Depois de terminar o macarrão instantâneo, Yoichi pegou um pergaminho escondido em sua casa. Ele continha um método de treinamento para o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Vamos começar a praticar amanhã. Para se tornar um Jounin, também é preciso dominar 2 ou mais transformações de chakra. Eu escolho a natureza relâmpago. Como a maioria dos membros do clã Uchiha, Yoichi possuía apenas uma natureza, o fogo. A maioria dos ninjutsu que ele conhecia eram técnicas de liberação de fogo. Como ele não podia assumir missões ultimamente, ele decidiu treinar na vila. O modo de chakra de liberação de relâmpagos era uma técnica secreta dos ninjas de Komogakuri. Apenas alguns Jounin de elite de Komogakuri conseguiam praticá-lo. Uma vez dominado com sucesso, ele poderia aprimorar o corpo de forma abrangente, aumentando significativamente as chances de sobrevivência. Se tiver sucesso, a taxa de sobrevivência de Yoichi na terceira grande guerra ninja aumentará em pelo menos 30%. Capítulo 3. O modo de liberação de chakra de relâmpago utiliza uma forma especial de chakra de relâmpago para estimular os nervos do corpo, aumentando a velocidade. Também pode ser usado para envolver o chakra de relâmpago ao redor do corpo para ataque ou defesa. Yoichi leu o pergaminho mais de 10 vezes, memorizando cada palavra. Quando chegou a um ponto em que quase conseguia recitá-lo de trás para frente, destruiu o pergaminho. Primeiro, ele precisava controlar a transformação natural do chakra em relâmpago, o que era um pré-requisito para realizar o ninjutsu de liberação de relâmpago. A transformação da natureza, em essência, envolvia fazer o chakra simular várias mudanças elementais. Não transformava o chakra em relâmpago ou água. Quando o chakra é usado para cortar com a liberação do vento ou queimar com a liberação do fogo. Isso se deve ao fato de o chakra imitar a nitidez do vento ou a temperatura do fogo, alcançando efeitos semelhantes.
Yoichi se lembrava distintamente de quando Sarutobi Azuma ensinou a Naruto a transformação da natureza do vento. Ele mencionou dividir o chakra em duas partes e esfregá-las continuamente para torná-lo mais fino e afiado, o que representava a transformação da natureza do vento. Havia muitas variações de transformação da natureza do relâmpago, mas para o ninjutsu do modo de chakra de liberação de relâmpago, Yoichi sentiu que deveria primeiro dominar os aspectos de estimulação e condução. Ao aumentar o fluxo de chakra pelos meridianos do corpo, simulando o efeito da corrente elétrica, pode-se atingir um nível de ativação de chakra semelhante ao da atividade física. No entanto, o modo de liberação de chakra por relâmpago é um pouco mais complexo. Yoichi já era um Chunin, então, naturalmente, ele conseguia escalar árvores e caminhar na água, e concentrar chakra nos pés podia aumentar sua velocidade. Vou procurar um eletricista esta tarde para ver se ele consegue me fazer um transformador que libere correntes elétricas. Pode ser útil para o meu treinamento. Os avanços tecnológicos no mundo ninja eram bastante avançados. A eletricidade já era utilizada nessa época. Logo, Yoichi começou a simular a transformação da natureza por meio de raios com chakra. Um dos benefícios era que ele podia ativar suas habilidades repentinamente ao se olhar no espelho, permitindo-lhe observar os meridianos do seu corpo e prevenir lesões internas por excesso de treinamento. Essa pode ser a única utilidade dessa habilidade, observar o treinamento de seus meridianos para minimizar riscos. Yoichi, você está treinando? Ao chegar ao campo de treinamento, Kanrin viu Yoichi sentado no chão, suando profusamente. Ele assentiu em silêncio. Era assim que um gênio do clã Uchiha deveria ser, possuindo talento e diligência. Yoichi, um pouco sem fôlego, disse: quero treinar a transformação da natureza por meio de raios. Depois de uma semana de treinamento, finalmente posso alcançar a ativação celular. Kanrin assentiu. Você alcançou a ativação celular em apenas uma semana? Yoichi, seu talento é notável. Alcançar esse nível de transformação da natureza relâmpago já é considerado um sucesso. Depois de dominar a transformação da segunda natureza do chakra, tornar-se um Jonin não estará longe. Com a força adquirida, restava apenas a experiência. Nesse sentido, o clã Uchiha tinha a capacidade de rapidamente dar experiência aos seus membros. Não vamos nos deter nisso. O chefe do clã quer que você visite a casa dele. Aparentemente, a vila já tomou uma decisão. Já faz uma semana, e pensei que eles iriam adiar para o ano que vem. Yoichi, eu sei que você se sentiu tratado injustamente por ter sido repreendido apesar de suas conquistas, mas às vezes o chefe do clã precisa ceder. Você entenderá isso quando chegar a hora. Kanrin suspirou. Fugaku não estava totalmente satisfeito com o fato de o clã Uchiha estar confinado à polícia militar de Konoha. Ele queria que o clã Uchiha se integrasse mais profundamente a Konoha, incluindo a Anbu, equipes de missão e assim por diante. Portanto, em certos assuntos, Fugaku fazia concessões ao alto comando de Konoha em troca do avanço do clã. Kanrin estava ciente da situação e acreditava que a decisão do líder do clã Fugaku era razoável. Para ganhar algo, é preciso sacrificar um pouco, e os membros do clã deveriam entender isso. No entanto, o Uchiha era uma exceção. Ele não era um Uchiha de sangue puro. Vou trocar de roupa, Sr. Kanrin. Tudo bem, eu vou com você. Depois disso, Kanrin e Yoichi foram para casa juntos. Depois de treinar a manhã toda e suar muito, estavam um pouco sujos e precisavam tomar um banho e trocar de roupa. Sr. Kanrin, eu ainda não comi. Vamos conversar sobre isso depois que sairmos da casa do chefe do clã. Provavelmente não vai demorar muito. Em seguida, os dois seguiram em direção à casa de Fugaku. Não demorou muito para que chegassem à entrada de uma residência. Depois de tocar a campainha, não demorou muito para que a porta se abrisse. Uma jovem, exalando um charme maduro, sorriu e disse: Sr. Kanrin, então este deve ser Yoichi. Fugaku estava esperando por você. Desculpas pela perturbação. Depois que Kanrin e Yoichi se curvaram levemente, eles trocaram os sapatos na entrada e entraram. Este deveria ser Uchiha Mikoto. A julgar pela data, em 2 anos, nasceria o filho mais devotado do clã Uchiha. Pensando em Uchiha Itachi, Yoichi queria encontrar uma oportunidade para afogá-lo. Após entrarem na casa, os dois foram conduzidos por Mikoto até a sala de estar. Fugaku já estava esperando na sala. Ao ver Kanrin e Yoichi, Fugaku assentiu inexpressivamente e disse: Sr. Kanrin e Yoichi, vocês estão aqui. Por favor, sentem-se. Chefe do clã. Depois de se sentar, Fugaku foi direto ao ponto, sem rodeios. Yoichi, o assunto da última vez foi discutido pelo alto comando de Konoha. Você trazer de volta a cabeça de um ninja de Iva ajudou muito a vila. Agora, a vila enviou agentes para frustrar os planos dos ninjas de Iva. No entanto, a equipe de interrogatório também questionou seu companheiro de equipe sobrevivente e as informações obtidas do chefe dos ninjas de Iva. A vila acredita que durante sua missão, você demonstrou uma tendência a explorar seus companheiros de equipe. Embora tenha alcançado mérito acidentalmente desta vez, o alto comando da vila não recomenda que você continue a formar ou participar de equipes de missão. O Sr. Kanrin também me informou sobre sua intenção. Mesmo assim, eu queria lhe perguntar pessoalmente hoje: você deseja se juntar à força policial militar? Ao ouvir isso, Yoichi permaneceu em silêncio por um momento antes de perguntar: chefe do clã, estou um pouco confuso. Enfrentar uma equipe inimiga composta por um Jounin e mais, enquanto a nossa equipe tinha um Chunin e 3 Genin, sobreviver já era inesperado. Como eles acham que eu explorei meus companheiros de equipe? O membro sobrevivente da sua equipe agora não pode mais ser um shinobi.
Segundo ele, você teve a oportunidade de salvá-lo naquela ocasião. Como eu poderia salvá-lo sem chakra? Devo confiar na vontade do fogo ou na minha boca? Chefe do clã, por que o alto comando de Konoha não resgatou o segundo Hokage naquela época? Eles não eram da Anbu naquela época? Yoichi, está aí a sugestão da vila. Como chefe do clã, aceitei a sugestão e espero que você entenda. O tom de Fugaku ficou um pouco mais pesado. Isso era resultado de discussões entre o clã Uchiha e a vila, e embora fosse uma sugestão, não poderia ser mudada agora. No entanto, ele também sabia que Yoichi se sentia injustiçado, então suavizou um pouco o tom e continuou. O clã reconhece seus méritos. Então uma compensação pode ser dada a você. De qualquer forma, não precisa. Fugaku, preparei algumas bebidas para você. Quando Yoichi estava prestes a dizer algo, ele ouviu a voz gentil de Mikoto do lado de fora da porta, então ele conteve suas palavras. Mas naquele momento, os olhos de Yoichi começaram a coçar levemente, não por causa do Sharingan, pois ele já conseguia controlá-lo livremente há muito tempo. Droga, essa habilidade é inútil. Na visão de Yoichi, uma figura branca como a neve entrou com uma bandeja de chá. Fugaku, vou deixar os refrescos aqui. Mikoto não tinha terminado de falar quando seus olhos se arregalaram instantaneamente. Ela agora lutava para entender a situação à sua frente, porque havia um garoto na sua frente. Capítulo 4. A reviravolta repentina chocou Mikoto. A bandeja em sua mão tremeu e o chá derramou sobre ela. Embora ela fosse uma jonin que já tinha participado de missões perigosas, testemunhar um jovem nu em sua própria sala de estar estava além da tolerância da ninja. Yoichi também ficou muito chocado ao ver aquilo, mas sua habilidade bizarra o fortaleceu mentalmente. Sabia que não podia revelar nada agora. Precisava fingir que não sabia de nada e afastar qualquer suspeita. Não importava o quão curioso ele estivesse, ele não conseguia continuar olhando. Mikoto, o que houve? Fugaku viu Mikoto emitindo sons estranhos de repente e não pôde deixar de perguntar em voz grave. Normalmente sua esposa era muito digna ao receber convidados, mas hoje estava um pouco estranho. É ele, Yoichi. Mikoto sentiu um nó na garganta. Queria perguntar ao jovem à sua frente porque ele estava nu, mas palavras tão diretas e constrangedoras eram difíceis de dizer. Líder do clã, cheguei na hora errada? Devo voltar outro dia? Yoichi permaneceu calmo, seu rosto exibindo uma expressão confusa, indicando que ele não sabia o que havia acontecido. Espere um momento, Yoichi, o assunto será explicado em breve. Deixe-me ir primeiro. Fugaku disse a Yoichi em voz grave. Ele notou que Mikoto estava agindo de forma estranha, parecendo um tanto hostil com Yoichi. Mas quando eles entraram, Mikoto não parecia assim. Como isso mudou tão rápido? Então ele teve que perguntar. Mikoto, venha comigo. Depois de se levantar, Fugaku disse a Mikoto e o guiou para a saída. Mikoto rapidamente desviou o olhar e seguiu Fugaku para fora. Depois que os dois chegaram ao pátio do lado de fora do corredor, Fugaku parou e perguntou. Mikoto, o que aconteceu? Você tem algum problema com Yoichi? Não, Fugaku. Como ele pôde fazer uma coisa dessas na casa de outra pessoa? E você não o impediu? Como você pode tolerar uma coisa dessas? O tom de Mikoto era um tanto agitado. Ela gentilmente trouxera chá, mas de repente viu uma cena dessas. Além disso, estranhamente, seu marido e Yoichi pareciam ignorar isso, não é mesmo? O que aconteceu exatamente? Yoichi não fez nada inapropriado agora. Mikoto, do que você está falando? Fugaku ficou perplexo. Lembrou-se de que, naquele momento, além de Yoichi estar um pouco chateado, não havia mais nada a criticar. Até mesmo aquela pequena emoção era compreensível, afinal, ele havia se comprometido dentro do clã, e era por isso que parecia um pouco deprimido. Dessa perspectiva, não foi o suficiente para deixar Mikoto tão agitado. Além disso, apontar o dedo publicamente para o convidado. Mikoto disse apressadamente. Fugaku, você consegue realmente entender o que as roupas de Yoichi significam? Roupas? Mikoto, do que você está falando? As roupas do Yoichi são normais, só uma roupa ninja comum. Além disso, como líder do clã, eu não sigo tantas regras. Não há necessidade de usar roupas especiais. Não somos o clã Hyuga. Depois de ouvir isso, Mikoto ficou surpresa e cobriu a boca dizendo, roupa de ninja? Fugaku, você disse que Yoichi estava usando uma roupa de ninja agora mesmo? Claro que Yoichi e Kanrin não foram trazidos por você, Mikoto. O que houve com você hoje? Se não estiver se sentindo bem, vá descansar primeiro. Fugaku aconselhou, sentindo que Mikoto estava se comportando de forma estranha hoje. Não, Fugaku, estou bem. É só que você tem certeza de que o Yoichi estava usando uma roupa de ninja e não, nada? Ou outra coisa? Mikoto perguntou novamente. Ela não tinha alucinado naquele momento, e não era possível estar sob efeito de genjutsu, afinal, aquela era a casa do líder do clã Uchiha. É uma roupa ninja, Mikoto. Fugaku disse, sentindo-se um pouco impaciente. Na sua opinião, Mikoto estava agindo de forma muito estranha hoje, recusando-se a descansar mesmo quando aconselhada. Mikoto, vá descansar. Você não precisa se preocupar com o que vem a seguir. Entendo, mas Fugaku, vou voltar e pegar o jogo de chá. Ele acabou de cair. Depois de engolir um pouco de saliva, Mikoto disse. Ela acreditava que Fugaku não mentiria para ela. Se não havia problema aos olhos dos outros, então era problema dela? Havia algo errado com os olhos dela? Se ela conseguia enxergar através, parecia que só o Byakugan conseguiria. Mas ela nem tinha usado o Sharingan agora. Como poderia ter a capacidade de penetração do Byakugan?
Tudo bem, depois de arrumar o jogo de chá, descanse bem. Talvez você tenha estado muito cansado ultimamente. Mas Yoichi não fez nada de excessivo agora. Mikoto, você não deveria ter dito essas coisas em público. Fugaku disse. Ele sentiu que a atitude de Mikoto naquele momento não era boa. Mesmo que alguém tivesse emoções, não deveria demonstrá-las, pois ela o representava, o líder do clã Uchiha, até certo ponto. Entendo, Fugaku. Peço desculpas ao Yoichi mais tarde. Mikoto expressou suas desculpas com um olhar culpado. Ela também percebeu que era a esposa do líder do clã, mas o que aconteceu agora era muito estranho. Como ela pôde ver tal cena? Então, Mikoto seguiu Fugaku de volta à sala de recepção. Assim que entrou, viu o corpo no novamente. De fato, só eu consigo ver. Ninguém mais reagiu. Mas por que só o Yoichi? A mente de Mikoto tremeu, mas ela se preparou mentalmente antes de entrar. Yoichi, fui um pouco rude agora há pouco. Por favor, me perdoe. Não, senhora, por favor, não se preocupe. Está tudo bem. Yoichi viu que Mikoto queria limpar a bandeja de chá e se levantou lentamente para ajudar, empurrando a bandeja com a mão. Entretanto, seu movimento na visão de Mikoto deu a ela uma sensação visual enorme, e ela rapidamente desviou o olhar, mas não conseguiu evitar olhar novamente. Depois de limpar a bandeja de chá, Mikoto saiu apressadamente, sem dizer muitas palavras educadas. Sinto muito, Mikoto tem estado muito cansada ultimamente e não descansou bem, então ela se comportou de forma normal. Depois que Mikoto foi embora, Fugaku pediu desculpas em nome de sua esposa. Vamos voltar ao assunto. Yoichi, o clã vai te compensar. Precisa de alguma coisa? Não estou particularmente preocupado com a compensação, mas líder do clã, você disse que a vila suspeita que eu não salvei meus companheiros de equipe intencionalmente. Não posso aceitar isso. Se eu tivesse mais intenções com meus companheiros, não o teria trazido de volta de dezenas de quilômetros de distância. O tom de Yoichi ainda era firme, mas por causa da interrupção de Mikoto, sua atitude suavizou um pouco em relação a antes. Vou fazer missões solo no futuro. O sênior tem planos para que eu me junte à equipe de guarda, mas ainda prefiro ter alguma liberdade na minha agenda. Capítulo 5. Yoichi, peço desculpas por incomodá-lo. Se houver algo sobre ninjutsu que você não entenda, sinta-se à vontade para vir até mim. Acontece que minha natureza de chakra é relâmpago, tranquilizou Kanrin enquanto saíam da casa dos Fugaku. Embora o clã recompensasse Yoichi com treinamento em ninjutsu e dinheiro, o primeiro lhe era de pouca utilidade, enquanto o segundo lhe era devido. Os pais de Yoichi eram ninjas e sua casa, sem dúvida, continha inúmeros pergaminhos de ninjutsu. Yoichi estava familiarizado com a maioria das técnicas básicas de liberação de fogo. Quanto ao dinheiro, era o que lhe era devido. Aprimorar uma missão de rank C para rank A e, considerando a importância das informações obtidas, dar a ele 500 mil rios não era um exagero. Desta vez, Yoichi teve que fazer concessões pelo clã. Não só não lutou pelo reconhecimento que merecia, como também não conseguiu limpar seu nome quando surgiram suspeitas sobre sua falha em salvar um companheiro de equipe. Não era de se surpreender que Yoichi se sentisse frustrado. Ele foi injustamente rotulado, apesar de não ter feito nada de errado, e o clã também não o apoiou. Agora que a vila não designou Yoichi para uma equipe, ela tacitamente endossou os rumores que circulavam sobre ele, coisas como ser um companheiro de equipe azarado, ou não resgatar intencionalmente. Além disso, ele não podia realizar missões de nível B. Embora Chunin pudesse realizar missões de nível B, Yoichi não podia formar uma equipe, então não se qualificou. Ele só poderia realizar missões solo de nível C ou D no futuro. Não preciso de nada ultimamente, Sr. Kanrin. Se não houver mais nada, vou voltar, disse Yoichi, querendo retornar imediatamente. Ele estava decepcionado com o clã Uchiha, mas mais ainda, preocupado com a ativação involuntária daquele maldito poder. Ficar olhando boquiaberto para corpos nus de homens certamente causaria problemas. Então vá em frente, Yoichi. Se precisar de ajuda, pode me encontrar na equipe de vigilância, disse Kanrin antes de se separar de Yoichi. Enquanto isso, depois de preparar o almoço, Mikoto entrou na sala silenciosa. Fugaku, o almoço está pronto. Logo depois, a porta se abriu e Fugaku saiu dizendo, Mikoto, se você está cansada, pode descansar primeiro. Não precisa se apressar. Mikoto respondeu apressadamente, Fugaku, estou bem. Foi só um lapso momentâneo. Percebendo sua insistência, Fugaku parou de convencê-la. Ao entrarem juntos na sala de jantar, começaram a saborear o almoço. Durante a refeição, Mikoto não pôde deixar de perguntar, Fugaku, por que Yoichi veio à nossa casa mais cedo? Por causa de alguns rumores ilógicos, Yoichi teve que fazer uma concessão. Mas também é para o benefício do clã Uchiha progredir mais na vila. No entanto, isso de fato ignora suas contribuições, então eu estava planejando compensá-lo, explicou Fugaku, ainda acreditando no terceiro Hokage. Ele acreditava que sob a liderança do terceiro Hokage, o clã Uchiha poderia superar seus embaraços passados e se integrar melhor a Konoha. Entendo. Fugaku, uma pergunta, o Sharingan tem a capacidade de clarividência? Perguntou Mikoto timidamente, imaginando se seus olhos estavam com defeito. Era estranho que ela conseguisse ver o corpo nu de Yoichi, mas os outros não. Devia ser problema dela. Clarividência.
O Sharingan só consegue perceber chakra e, ao observar chakra, enxergar as sombras dos objetos atrás dele. No entanto, ele só vai até certo ponto. Em termos de clarividência, o Byakugan é de fato superior ao Sharingan. Mas, no geral, o Sharingan é mais poderoso, explicou Fugaku Mikoto, enfatizando a força do Sharingan. Então é possível que o Sharingan tenha as habilidades do Byakugan? Mikoto começou a perguntar, mas Fugaku a interrompeu dizendo, não acredite em rumores tão ilógicos. De fato, houve rumores antes que afirmavam que o Sharingan se originou do Byakugan, mas esses foram inventados por aqueles que admiravam o Byakugan. O Sharingan supera o Byakugan em muitos aspectos. Entendo. Entendo, Fugaku Mikoto assentiu e abaixou a cabeça para comer. No entanto, ela ainda não conseguia entender porque conseguia ver o corpo nu de Yoichi. Por que era só ela? A ativação celular da liberação de relâmpago está quase concluída. O próximo passo é aumentar o fluxo de chakra do atributo relâmpago para alcançar o efeito da armadura de relâmpago. Mas isso exigirá prática meticulosa, pensou Yoichi, satisfeito consigo mesmo. Com a ajuda de um transformador. Ele passou uma semana dominando a transformação natural dos raios e depois passou mais de uma semana se capacitando para usar a armadura de liberação de raios enquanto ativava a ativação celular. O próximo passo é controlar o chakra de liberação de relâmpagos para fortalecer continuamente o corpo, permitindo que os meridianos, células, músculos e ossos suportem níveis mais altos de chakra de liberação de relâmpagos. Dessa forma, seu corpo se tornaria cada vez mais forte, e sua velocidade e reflexos também aumentariam. A velocidade do quarto Raikage era quase incomparável no mundo ninja, apenas um pouco mais lenta que o jutsu de teletransporte. Baseava-se no aprimoramento contínuo dos limites do corpo com chakra de liberação de raios. Para praticar esse ninjutsu e evitar ativar sua habilidade de clarividência, Yoichi dificilmente saía do território do clã durante esse período. Após a ativação celular, minha velocidade dobrou. Se eu conseguir aumentar ao máximo o fluxo de chakra de liberação de relâmpago, minha velocidade pode triplicar. O foco no futuro pode ser em taijutsu, pensou Yoichi. Seu ninjutsu era mediano, seus selos de mão não eram rápidos o suficiente. Na melhor das hipóteses, ele conseguia realizar 3 selos de mão por segundo. Ele tinha vantagem contra Chunin comuns, mas era insuficiente contra Jounin, especialmente aqueles especializados em ninjutsu. Em particular, os Jounin de nível superior que se especializavam em ninjutsu podiam realizar 5 selos de mão por segundo, o que era normal. Taijutsus poderosos representavam uma ameaça significativa aos ninjas do tipo ninjutsu. O clã Hyuga tornou-se famoso no mundo ninja através do Byakugan e do taijutsu de punho suave. Além disso, Uchiha Yoichi se lembrava vagamente de um renegado do clã Hyuga que derrotou a técnica de cintilação corporal do Raikage com um poderoso taijutsu. Isso foi o suficiente para demonstrar as vantagens do taijutsu em combate. Com o aumento da força, o próximo passo é familiarizar-se e controlar. Ninjas sempre aumentam sua força através do combate, pensou Yoichi, sentindo vontade de assumir missões novamente. Ele também suspeitava que os anciãos da aldeia não queriam que ele formasse uma equipe porque não queriam que ele assumisse missões de nível B ou superiores. Logicamente, os anciãos da vila não tinham motivo para se concentrar nele, o mero ninja de nível médio. Além disso, a relação entre o clã Uchiha e a vila não era tão ruim a ponto de justificar tais ações. Mas baseados apenas em rumores, eles o aconselharam a não formar uma equipe missionária, alegando que não havia preconceito subjetivo, no que Yoichi não acreditava. Posso assumir uma missão de longo prazo fora da vila e depois visitar a central subterrânea para ver. Claro, ela se limita às fronteiras da Terra do Fogo, pensou ele. Sua força não era fraca para começo de conversa. Agora que havia aprendido a ativação celular do modo de chakra com liberação de relâmpago, sua força geral era considerada de elite entre os ninjas de nível intermediário. Se ele pudesse desenvolver o modo de chakra de liberação de relâmpago em uma armadura de relâmpago e combiná-lo com o Sharingan, ele seria capaz de competir com Jounin especiais apenas em taijutsu. Se ele pudesse liberar algumas habilidades anormais e encontrar Jounin de elite, Yoichi estava confiante de que poderia matá-los. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. O novo mês começou. Depois de cogitar deixar a vila, Yoichi passou mais 2 dias se familiarizando com o modo de chakra do estilo relâmpago. Então decidiu ver se a roleta de superpoderes poderia atualizar uma habilidade poderosa antes de sua partida. É transformação de espirro após espirrar, faça com que uma pessoa possua um animal aleatoriamente em um raio de 10 km. A pessoa que se transformar no animal ouvirá seus pensamentos. Espirrar novamente encerrará a possessão da outra pessoa. Que tipo de habilidade bizarra era essa? E o que isso tinha a ver com ele? Yoichi ponderou por um momento e confirmou que se tratava quase de uma habilidade de pegadinha, sem relação com ele. Então fechou a roleta dos superpoderes e parou de prestar atenção nela. No último ano, ele havia sorteado muitas habilidades estranhas. Yoichi passou de esperar que a roleta dos superpoderes mudasse seu destino e alcançasse os 6 caminhos, a apenas consultá-la rotineiramente. Hoje essa habilidade era obviamente para brincadeiras. Era aleatória, e Yoichi não conseguia controlá-la.
Além disso, se ele se lembrava corretamente, ele já tinha espirrado quando acordou de manhã. Depois do café da manhã, Yoichi arrumou suas ferramentas ninja e se armou antes de ir para o escritório do Hokage. Ainda havia algumas economias em casa. Aceitar missões era a maneira de Yoichi querer deixar a vila. Ele não era um Uchiha nativo nem um shinobi da Folha, então não sentia muito apego ali. Além disso, apesar do tamanho aparentemente grande de Konoha, mais de 60% dela era habitada por aldeões e clãs ninjas. Havia poucos lugares para visitar, e ficar ali por muito tempo sufocaria. Chegando ao escritório do Hokage, Yoichi foi diretamente para o balcão de missões. Normalmente, o terceiro Hokage gerenciava a distribuição das missões. As missões de rank A e S eram designadas pessoalmente pelo terceiro Hokage aos ninjas. No entanto, quando o Hokage estava ocupado, ele não comparecia à mesa de missões. Quero aceitar uma missão, de preferência uma missão de nível C fora da vila, como uma missão solo para subjugar bandidos. Depois de falar, Yoichi parou por um momento e continuou em um tom mais sério. É um rank C, não um C falso fingindo ser A ou um pseudo S. Não misture algum Jonin inimigo na missão. O ninja no balcão da missão reconheceu o ninja à sua frente, que havia dissolvido 3 equipes de missão em meio ano, e era conhecido como companheiro de equipe sangue frio, priorizando a conclusão da missão sem se importar com as vidas dos companheiros de equipe. Entendido. Embora as pessoas no balcão da missão não estivessem muito felizes, de fato houve um erro na última missão. Além disso, o outro grupo era um Uchiha, e sua expressão não era muito amigável, então as pessoas no balcão da missão não discutiram. Não há muitas missões de rank C restantes para deixar a vila. São apenas 4. Uma é escoltar um grupo de mercadores, o que requer uma equipe. Há também 2 missões de proteção de longo prazo, que também exigem equipes ninja. A última foi enviada pelo cliente, um morador próximo à vila. Dizem que feras pisotearam seus campos e até invadiram suas casas. O ninja no balcão de missões explicou que, além de escaramuças, dificilmente havia missões adequadas para indivíduos solitários. Especialmente em missões de escolta e proteção, aos olhos dos empregadores, quanto mais ninjas melhor. Eles não conseguiam distinguir qual ninja era mais forte. Só a última, eliminar as feras, está disponível para você. As demais são missões de rank D sem restrições para Chunin. Há também algumas missões de rank B, mas você só pode escolher alguns tipos de assassinato. Yoichi ficou um tanto surpreso ao ouvir isso. Posso aceitar missões de nível B? Embora Chunin pudesse realizar missões de nível B, elas geralmente eram atribuídas à equipe Chunin. Missões solo tinham uma taxa de falhas maior. Se houvesse várias falhas registradas, isso prejudicaria a reputação de Konoha. Outros não podem, mas você, Yoichi-san, pode. Depois de ouvir as palavras da mesa da missão, Yoichi de repente percebeu que isso provavelmente foi arranjado internamente e informado aos superiores. Ajude-me a ver se há alguma missão de nível B adequada. Yoichi assumiu uma missão de rank C para eliminar feras selvagens e uma missão de rank B para eliminar uma organização de mercado negro apoiada por um ninja. A primeira foi reportada à vila hoje mesmo, quando Yoichi chegou ao escritório do Hokage, então ele provavelmente perdeu o cliente. De acordo com o feedback da investigação, foi dito que era um javali que saiu correndo da Floresta da Morte, pisoteando campos e invadindo uma vila perto de Konoha. Naquele momento, o chefe da vila ficou assustado e correu para Konoha, na esperança de contratar ninjas para matar a fera. As feras selvagens que emergiram da Floresta da Morte provavelmente tinham chakra em seus corpos, mas mesmo que tivessem, ainda eram feras sem inteligência e não representavam uma ameaça aos ninjas. Yoichi aceitou essa missão por acaso. Abater uma fera selvagem lhe renderia 50.000 ryu, sem precisar dividir com outros membros da equipe. Pensando bem, não seria ruim fazer isso sozinho. No portão de Konoha, Yoichi encontrou o cliente que havia encomendado a missão e caminhou com ele em direção à vila. A vila atacada não ficava longe de Konoha, a apenas 10 minutos de distância. No caminho, Yoichi soube da situação pelo chefe da aldeia. A aldeia foi atacada por um javali, mas as presas do animal eram tão grandes quanto as de um elefante, e seu corpo parecia uma pequena colina. O chefe da aldeia ficou assustado na hora, mas, de acordo com suas lembranças, estimava-se, de forma conservadora, que o comprimento do corpo fosse de 4 a 5 metros. Esse tamanho não era pequeno nem mesmo na Floresta da Morte. No entanto, no ambiente natural e irregular dos ninjas, era considerado normal. Havia até bambus com mais de 10 metros de espessura na terra da grama. Rastrear feras selvagens era simples. Ao contrário dos ninjas, eles não conseguiam esconder seus rastros. As pegadas que deixavam para trás eram claramente visíveis. Após observar por um tempo, Yoichi se preparou para agir e encontrar a fera. Chefe da aldeia, aguarde notícias aqui. Com isso, uma técnica de cintilação corporal, Yoichi desapareceu da vista do chefe da vila. O modo de chakra estilo relâmpago exigia estimulação diária com chakra estilo relâmpago para estimular e treinar o corpo. Então a cintilação corporal se tornou sua técnica frequentemente usada. Eu me transformei num javali. Ao acordar de um cochilo, Tsunade ficou chocada e quase perdeu o rumo. Ela estava bebendo em casa ontem à noite e hoje, depois de acordar, ela se viu em uma floresta nos arredores. Além disso, seu corpo havia mudado. Sua visão estava completamente diferente do normal e quando tentava falar, emitia grunhidos. Não conseguia nem acenar com a mão. Como uma ninja médica de ponta, a compreensão de Tsunade sobre o corpo humano era incomparável no mundo ninja.
Ela rapidamente percebeu que não estava mais em um corpo humano. Seu corpo era enorme, seus membros eram curtos, cobertos de lama fedorenta, e ela estava com muita fome. Oink, oink, oink. Seu desgraçado, que pregou uma peça em mim. Eu vou te matar quando me recuperar. Após perceber que havia se transformado em uma fera selvagem, Tsunade rugiu com raiva, mas suas palavras se transformaram em uma série de grunhidos como os de um javali. Finalmente, ela chegou à margem do rio e descobriu que de fato havia se transformado em um javali, e aquele lugar parecia ser a Floresta da Morte. Em tempos normais, Tsunade poderia deixar a Floresta da Morte em apenas 10 minutos. Mas agora, no corpo de um javali, ela mal conseguia reunir chakra, não conseguia subir em árvores nem nadar e com o estômago roncando. Só conseguia se mover em uma direção. Depois de romper a barreira protetora da Floresta da Morte e passar algum tempo, Tsunade finalmente encontrou uma vila perto de Konoha. Nesse ponto, Tsunade também percebeu que havia tomado o caminho errado, mas a fome em sua barriga a tornava insuportável. Então, ela invadiu a casa do chefe da aldeia e encontrou um pote de arroz para comer. Comer comida crua já era o limite para Tsunade. Se tivesse que comer o que os javalis costumam comer, preferiria morrer. Depois de se fartar, Tsunade voltou para Konoha. Sua maior prioridade agora era se transformar de volta. Em sua memória, Jiraiya parecia já ter usado esse tipo de ninjutsu para transformar alguém em animal antes. No entanto, ele transformava pessoas em sapos, não em javalis. Tsunade não tinha muita clareza sobre isso, mas não achava que Jiraiya faria isso. Se ele ousasse pregar uma peça tão absurda nela, Tsunade lhe quebraria mais 12 costelas. Depois de voltar, encontrarei Jiraiya primeiro. Mas é difícil evitar aldeões e ninjas agora, e eu não consigo falar. Enquanto Tsunade pensava em como se transformar de volta, seu senso de perigo bem desenvolvido, aprimorado por inúmeras batalhas, a deixou inquieta em um instante. Então, com um chute nas patas traseiras, ela saltou para a frente de repente. Assim que Tsunade saltou, 6 shurikens atacaram de várias direções, zunindo e perfurando o chão. Vendo a cena de longe, os olhos de Yoichi se arregalaram ligeiramente. Sua técnica de arremesso de shuriken era tão ruim, até um javali conseguiria se esquivar. Capítulo 7. O javali era grande, mas seus movimentos eram extremamente ágeis. Parecia antecipar as shurikens atiradas contra ele, desviando-se delas das 3 direções. Os lábios de Yoichi se contraíram levemente. Ele se sentiu sortudo por não haver outros membros da equipe presentes. Caso contrário, ser ridicularizado por ter sua shuriken desviada por um javali teria sido constrangedor. Termine logo esta missão e passe para a próxima mais rápido, pensou Yoichi. No instante seguinte, um leve relâmpago cercou todo o seu corpo. Ele ativou o recém-aprendido modo de chakra de liberação de relâmpagos, aumentando seu tempo de reação, fluxo de chakra e velocidade. Num piscar de olhos, Yoichi apareceu bem na frente do javali, a 10 metros de distância. No momento seguinte, suas mãos rapidamente formaram selos, e o chakra se acumulou em sua garganta. Liberação de fogo. Grande técnica de bola de fogo. Uma bola de fogo escaldante com vários metros de tamanho foi lançada em direção ao javali, e seu imenso poder chegou a queimar o chão. Se fosse um javali comum, certamente não teria conseguido se esquivar deste ninjutsu de liberação de fogo. No entanto, esta fera em particular era ninguém menos que Tsunade, uma das Sannin, que havia vivenciado inúmeras batalhas. Quase não havia ninjutsu que ela não tivesse visto antes. Canalizando o chakra limitado dentro de seu corpo, Tsunade o condensou em seus membros, aumentando sua velocidade várias vezes, evitando facilmente o ataque da grande bola de fogo. Embora sua cauda tenha sido arranhada pela bola de fogo escaldante, Tsunade sentiu dor enquanto rolava no chão. Uff! Pirralho Uchiha, eu sou um dos Sannin de Konoha, um pilar da vila. Embora Tsunade quisesse desesperadamente explicar, ela se viu incapaz de falar. Além disso, o chakra dentro do corpo daquela fera era limitado. Se ela se esforçasse mais, seu chakra poderia acabar. Fugir não era mais uma opção. A melhor solução era contar a Pirralha Uchiha à sua frente sua identidade. Mas esse se provou o maior desafio de Tsunade. Se tivesse tempo suficiente, mal conseguiria escrever com os membros dianteiros no chão. Mas a situação atual claramente não lhe daria tempo suficiente. De onde veio esse javali? Usando a técnica de concentração de chakra nos membros? Esse javali evoluiu para uma fera shinobi? A expressão de Yoichi era de surpresa. Com seu Sharingan, ele conseguia ver o fluxo de chakra, o que lhe permitia observar claramente o javali acumulando chakra em seus membros. Essa era uma técnica avançada não ensinada em academias ninjas. Agora, um javali da Floresta da Morte a havia aprendido? Com um relâmpago brilhando, sua figura imediatamente correu em direção ao javali. No meio da investida, Yoichi sacou uma kunai e rapidamente mirou no pescoço do javali. Espirro. No momento crítico, o javali subitamente abaixou a cabeça, fazendo com que a kunai de Yoichi errasse seu pescoço, cortando apenas um pedaço de sua orelha. Esta é a terceira vez. Qual é a origem deste javali? Ele também possui habilidades extraordinárias? Yoichi ficou irritado. Se ele não conseguia nem derrotar um javali, que chance teria de sobreviver à terceira grande guerra ninja? Droga, dar cara a um javali? Com ainda mais relâmpagos brilhando, Yoichi elevou seu modo de chakra de liberação de relâmpagos ao seu limite, cercando seu corpo com uma armadura de relâmpagos deslumbrante em um instante.
No momento seguinte, a figura de Yoichi desapareceu abruptamente, aparecendo ao lado do javali. Ele deu um chute forte, fazendo o enorme javali voar. Ah! Dói! Maldito seja, Uchiha! Quando eu me libertar, você estará acabado. Tsunade continuou grunhindo palavras incompreensíveis, mas no momento seguinte sentiu uma ameaça mortal. Contudo, o corpo do javali continha pouco chakra, mal suportando o uso contínuo de Tsunade. Mesmo assim, ela lutou freneticamente, chutando os membros em todas as direções, tentando escapar da perseguição de Yoichi. Mas era evidentemente inútil. A velocidade e a força de Yoichi eram muito maiores agora do que antes, e o corpo do javali controlado por Tsunade não conseguia escapar. Entretanto, um pequeno incidente inesperado ocorreu. Enquanto Tsunade chutava seus membros descontroladamente, a poeira levantada fez o nariz de Yoichi coçar incontrolavelmente, fazendo-o espirrar de repente. E foi esse espirro que instantaneamente fez com que a consciência de Tsunade se separasse do corpo do javali, retornando ao seu. Depois que Yoichi terminou de espirrar, ele continuou seu movimento mortal até então impecável, com chakra imbuído em sua kunai, e cortou a maior parte da cabeça do javali. Logo, o javali, tão grande quanto uma pequena colina, ficou imóvel, com uma poça de sangue se formando no chão. Perdi 3 mãos seguidas, felizmente ninguém viu. Yoichi olhou para o javali no chão, sentindo que havia algo de errado com ele. Mas agora que estava morto, não se deu ao trabalho de investigar mais. Após marcar o local, Yoichi correu em direção à aldeia do cliente, onde confirmariam a morte do javali e concluiriam a missão. Pare com isso! Eu sou a Tsunade da vila. Tsunade gritou alto com seus lindos olhos bem fechados, então começou a chutar a cama violentamente, virando-a rapidamente. Mas logo ela se recuperou. Abrindo seus lindos olhos e observando os arredores, ela murmurou com alguma confusão. Eu voltei? Então, os olhos de Tsunade se encheram de uma raiva indelével. Quem usou esse jutsu em mim está morto. Há pouco, ela se transformou em um javali e foi perseguida por um jovem membro do clã Uchiha. Quando estava prestes a morrer, ela se virou. Foi genjutsu. Tsunade balançou a cabeça rapidamente, apertando a barriga. Ela até sentiu dor no abdômen instintivamente, por ter sofrido um golpe tão forte. A sensação agora era incrivelmente vívida. Se fosse genjutsu, então o genjutsu do oponente provavelmente era o melhor do mundo ninja. Além disso, ela se lembrou de que estava dormindo em casa. Por que alguém usaria tal genjutsu nela? O mais importante é que o sentimento de agora era real demais, tão real que Tsunade achou que tudo o que aconteceu era real. Não, este assunto precisa ser investigado minuciosamente. Se eu descobrir quem fez isso, não importa quem seja, você está morto. Os olhos de Tsunade brilharam de raiva intensa. Como um dos Sannin, sendo manipulado daquela forma, transformado em uma fera e caçado. Era uma grande humilhação. No entanto, Tsunade franziu as sobrancelhas pensativa. Naquele momento, quem a perseguia, ou melhor, o javali, parecia estar usando o modo de chakra de liberação de relâmpagos da Vila das Nuvens. E enquanto escapava da perseguição, ela parecia ter ouvido aquela pessoa falar várias vezes. Não era uma fala comum, parecia ecoar diretamente em sua mente, como o efeito da técnica de transmissão mente-corpo usada pelo clã Yamanaka. E parecia algo como os pensamentos íntimos daquele jovem Uchiha, algo sobre superpoderes. Vou investigar uma coisa de cada vez, começando pela Floresta da Morte. Depois de refletir por um tempo, Tsunade ainda não tinha ideia. Então, tomada pela raiva, vestiu-se rapidamente, saiu de casa e disparou usando a técnica de cintilação corporal. Mas no meio do caminho, ela mudou de direção e foi em direção ao escritório do Hokage. Embora não tenha entrado, chamou uma equipe da Anbu. Como uma das Sannin, ela tinha autoridade para mobilizar a Anbu e emitir missões urgentes. Vá imediatamente para a Floresta da Morte, colete informações sobre um javali que possivelmente está rompendo a barreira protetora e após encontrar a brecha na barreira, continue a busca. Não negligencie nenhuma informação sobre esse javali. Sim, Lady Tsunade. Embora não entendessem por que Tsunade ordenou que procurassem um javali, os Anbu executariam o comando assim que o recebessem, especialmente considerando que a pessoa na frente deles era um discípulo do terceiro Hokage, um dos Sannin de Konoha. Capítulo 8. Tsunade-sama, descobrimos que de fato havia um javali enlouquecido na Floresta da Morte. Ele rompeu a cerca de proteção no canto noroeste esta manhã, destruindo campos perto de uma vila adjacente a Konoha e da casa do chefe da vila. Mais tarde, o chefe da aldeia veio a Konoha e emitiu uma ordem para eliminar o javali. Após a investigação da equipe, a missão foi classificada como de nível C e foi assumida por Uchiha Yoichi às 9h30 da manhã. Agora, Yoichi concluiu a missão. A carcaça do javali foi levada pelo cliente. Yoichi acabou de chegar em Konoha e apresentou o relatório de conclusão da missão. Estas são as informações coletadas pela Anbu sobre Yoichi, Tsunade-sama. A Anbu detalhou tudo o que Tsunade queria investigar, mas eles ignoraram completamente a raiva no rosto de Tsunade ao relatar sobre o javali furioso. Que javali furioso? Ela estava tentando descobrir como escapar. A Tsunade, é raro você não beber de manhã cedo. Então, você está pesquisando javalis aqui. Uma voz que merecia um soco surgiu, dando instantaneamente a Tsunade uma saída para sua raiva. Tsunade estendeu a mão e lançou Jiraiya, que tinha quase 2 metros de altura, contra a parede. Com um estrondo, a parede se partiu em inúmeras rachaduras centradas ao redor do corpo de Jiraiya. Jiraiya, além de você, que outro jutsu pode transformar pessoas em animais?
Aliás, onde você estava ontem à noite? Tsunade, o que deu em você? Eu só estava brincando. Jiraiya, vendo Tsunade cerrando os punhos e fazendo sons agudos, imediatamente se lembrou da experiência de quase morte e respondeu rapidamente às suas perguntas. Estive com Minato ontem à noite. Ele criou um novo jutsu, bastante impressionante. Minato pretende me ensinar. Quanto ao jutsu de transformação em sapo que você mencionou, provavelmente só eu consigo fazê-lo. É um jutsu do Monte Myoboku e ninguém mais o conhece. Ao ouvir isso, Tsunade sabia que Jiraiya não ousaria mentir para ela. Ela estalou a língua, descontente. Ser manipulada dessa forma, e até mesmo quase morrer, fez com que fosse impossível para Tsunade sair dali. Mas esse tipo de coisa parecia além dos padrões de um ninja. Embora a força de Tsunade não pudesse ser classificada entre as 3 melhores de Konoha, ela ainda poderia estar entre as melhores da vila. Quem poderia silenciosamente enfiar sua consciência no corpo de um javali? Não seria possível conseguir isso nem com o jutsu proibido, técnica de reanimação, certo? Tsunade, o que há de errado com você? Nenhum de seus negócios. Tsunade bufou friamente, virou-se e saiu imediatamente. Ela ia perguntar ao terceiro Hokage. A técnica ninja que podia injetar a consciência de uma pessoa no corpo de um animal. Talvez seu professor, o mestre das técnicas ninja, soubesse de algo. E havia algo que incomodava Tsunade um pouco. Aquele pirralho Uchiha. Embora ela não pudesse culpar o pirralho Uchiha por agredi-la durante a conclusão da missão, Tsunade não conseguia deixar de lado esse rancor. Além disso, ela se lembrava vagamente de ter ouvido algo sobre alguns poderes naquela época e sobre o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Agora mesmo, a Anbu lhe entregou informações sobre Uchiha Yoichi. Tsunade planejava perguntar ao terceiro Hokage sobre isso também. Após completar a missão de Rank C, Yoichi correu para uma cidade na parte sul do País do Fogo. A viagem foi um pouco longa, provavelmente levaria meio-dia na velocidade normal de viagem de Yoichi. Entre os ninjas, muitos não conseguiam suportar os dias tediosos e diários de matança. Havia muitos que optavam por deixar a vila ninja ou desertar, mas esses ninjas não tinham outras forças além de matar. Depois de deixar a vila ninja, eles só podiam confiar em sua força para saquear riquezas e alcançar seu próprio prazer. Esta missão de nível B foi uma encomenda emitida por uma associação comercial da cidade. Sua propriedade foi tomada por uma organização violenta apoiada por ninjas, ameaçando seus negócios. E seus subordinados eram inúteis, então eles tiveram que recorrer a Konoha para obter apoio ninja. Pouco tempo depois de deixar Konoha, Yoichi tirou seu protetor de testa e vestiu uma roupa diferente. O protetor de testa de Konoha servia tanto como um impedimento quanto como uma fonte de perigo. Na sua idade, se sua identidade como ninja de Konoha e Uchiha fosse exposta, o perigo poderia ser ainda maior. Ao chegar à cidade, Yoichi encontrou o empregador e perguntou sobre a missão. Ele assumiu uma aparência feroz usando a técnica de transformação, dissipando diretamente a preocupação do empregador sobre ele estar sozinho, e revelou todas as informações que sabia. Depois de ouvir tudo, Yoichi disse casualmente, espere pelas notícias, e foi embora. Ele mesmo reuniu algumas informações depois e até encontrou uma oportunidade de usar Genjutsu para controlar os 2 subordinados daquele ninja, pedindo algumas informações. Embora Yoichi não fosse especialista em Genjutsu, após despertar o Sharingan, cada membro do clã recebia 2 Sharingan Genjutsus, um para ataque e outro para ilusões defensivas, como o espelho do céu e a mudança da terra. Seu Genjutsu era mediano, mas lidar com pessoas comuns não era problema. Portanto, ele conseguiu extrair informações suficientes. O oponente era um Nukenin de Kusagakure, Jiro de Kava. Yoichi não subestimou o mundo ninja. Aqueles que fossem descuidados ali morreriam. Após confirmar a força média de Jikava, Yoichi espreitou e procurou e esperou, então encontrou uma oportunidade. Usou Shuriken para bloquear todas as suas rotas de fuga e então um enorme jutsu de bola de fogo, queimando Jikava e seus 2 subordinados até a morte. É mais ou menos isso. Não foi porque meu jutsu de arremesso de Shuriken era ruim, mas aquele javali era simplesmente especial. Yoichi disse satisfatoriamente. Sua Shuriken agora poderia ser chamada de uma verdadeira rede de arrasto. Lidar com o Nukenin de Kusagakure não foi difícil. Depois de estar longe da Vila Ninja, se divertindo por tanto tempo e sem conhecer sua verdadeira força, a tarefa descrita como uma missão de classificação B provavelmente se devia ao fato de esse Nukenin de Kusagakure ter usado alguma arte ninja assustadora em combate. Depois de lidar com Jikava e resolver tudo, Yoichi voltou para encontrar o empregador e o informou que a missão havia sido concluída. No entanto, Yoichi pediu ao empregador que esperasse meio mês antes de ir a Konoha para entregar a conclusão da missão. Dessa forma, Yoichi poderia ficar do lado de fora por mais meio mês, o suficiente para se divertir ao ar livre. Depois de chegar ao mundo ninja por mais de um ano, os primeiros 6 meses foram gastos praticando ninjutsu desesperadamente, temendo morrer no campo de batalha. Os últimos 6 meses foram gastos se familiarizando com a vida de um ninja. No entanto, sua carreira foi bastante desfavorável, e mesmo agora, ele é rotulado como alguém que usa seus companheiros de equipe deliberadamente. Konoha não era tão boa quanto a Shirama Senju queria. Esta vila é como uma grande família. Faz apenas algumas décadas desde sua fundação, e já está começando a decair. Capítulo 9. É óbvio que mercenários como ninjas sendo colocados como líderes nacionais não levarão a nada de bom. Dar-lhes poder é um desperdício de recursos.
Mesmo assim, os ninjas ainda são um grupo de alta renda. Mesmo as missões de nível D mais baixo pagam 5.000 rios, e são tão simples que até pessoas comuns conseguem realizá-las, como encontrar gatos ou limpar o lixo. Mas se eles não receberem poder, os daímios e aqueles nobres ficarão preocupados. E se uma bijudama vier enquanto eles dormem? Eles nem saberão como morreram. Quando Uchiha Madara e Senju Hashirama lutaram, os tremores provavelmente foram sentidos a centenas de quilômetros de distância. Seria estranho se pessoas comuns não tivessem medo. Yoichi nunca se preocupou com dinheiro desde que chegou ao mundo ninja. Com força, ele consegue dinheiro em qualquer lugar. Ele vagou pelo país do fogo por um tempo e só podia dizer que a segurança na maior parte do país era muito boa. Alguns nobres e mercadores chegam a empregar samurais que não sabem usar chakra. Se Yoichi quiser pegar dinheiro emprestado deles, será fácil. Quantas coisas ruins Danzou fez? Alguém já o puniu? Tudo por causa dos benefícios de ocupar um cargo alto. Aqueles que queriam denunciá-lo poderiam ter sido silenciados. Velho, aquele pirralho Uchiha ainda não voltou. Com o estrondo, a porta do escritório do Hokage foi aberta com um chute. Hiruzen nem teve tempo de guardar a bola de cristal. Só conseguiu cobri-la com um pano. Então, com uma expressão sombria, Hiruzen disse a Tsunade: Tsunade, você poderia bater antes de entrar da próxima vez? Eu também estou ficando velho, e me assustar assim pode deixar meu coração desconfortável. Esqueça essas questões triviais. Como está a investigação que pedi para você fazer da última vez? Tsunade disse descuidadamente. Como professora do Hokage, ela poderia viver mais do que a maioria das pessoas, pelo menos até os 60 ou 70 anos. As equipes da Anbu estão investigando, mas não há registro de qualquer reação da divisão de barreiras. Não havia muitos espiões se infiltrando em Konoha para começar, e depois que a Anbu e a polícia os expulsaram, não sobrou nenhum. Hiruzen guardou calmamente a bola de cristal coberta com um pano, acendeu o cachimbo e deu uma tragada antes de continuar. Quanto a Yoichi, ele ainda não retornou, mas a missão de nível B atribuída a ele foi concluída. Ele já deve estar vagando por aí. Tique. Tsunade estalou a língua, infeliz com a notícia. Hiruzen continuou. Tsunade, você disse que ele podia usar o modo de chakra do estilo relâmpago, mas ainda não encontrei nenhuma informação sobre isso. A única coisa que posso confirmar é que Yoichi tinha uma missão há 5 meses. Toda a equipe foi morta por Shinobi da Nuvem, exceto ele. Essa deveria ter sido a única oportunidade dele de entrar em contato com o Shinobi da Nuvem. No entanto, depois, com base nas informações fornecidas por Yoichi, a Anbu descobriu um movimento importante do Shinobi da Nuvem. E de onde você tirou essas informações? Tsunade virou a cabeça e disse: Não se preocupe com isso. Minhas informações são absolutamente precisas. Eu não mentiria para você. Será que ela teria que dizer que se transformou em um javali e quase foi morta por Uchiha Yoichi para obter a informação? Sem mencionar se Hiruzen acreditaria, ela não conseguia nem se convencer a dizer uma coisa tão constrangedora, quanto mais em voz alta. Mas a Anbu interrogou minuciosamente todos os seus companheiros de equipe sobreviventes, e nenhum deles o viu usar o ninjutsu do estilo relâmpago. O líder da equipe que os liderou quando se formaram na academia também disse que Yoichi só tinha o estilo fogo. Hiruzen já havia feito a Anbu investigar minuciosamente, mas a informação que encontraram foi que Yoichi parecia perfeitamente normal, sem sinais de ser um espião. Até mesmo seu Sharingan confirmava que ele era um membro típico do clã Uchiha. Não era aconselhável investigar mais, pois os rumores poderiam se expandir e esse já era o limite que o clã Uchiha poderia aceitar. Tsunade, você tem alguma ideia de aceitar alunos? Há alguns alunos talentosos na academia, como o filho de Sakumo, que já tem a força de um Chunin. Esqueça, velho. Não vou ficar em Konoha por muito mais tempo. Antes que Hiruzen pudesse terminar, Tsunade interrompeu. Desde que viu Dan morrer da última vez, Tsunade começou a ter medo de sangue. Agora que ela não conseguia nem realizar cirurgias, qual o sentido de aceitar alunos? Mesmo que aceitasse, ela não poderia levá-los em missões nem ensiná-los ninjutsu médico. Qual seria o sentido de aceitar alunos assim? A Anbu tem pessoal extra. Empreste-me para investigar o assunto que lhe contei. É importante. Depois de dizer isso, Tsunade se virou e foi embora imediatamente. Se ela ficasse ali por mais tempo, o velho começaria a reclamar para ela aceitar alunos novamente. Por que ela não aprende a fechar a porta? Ao ver Tsunade sair, Hiruzen rapidamente largou o cachimbo e fechou a porta. Então pegou a bola de cristal e usou a técnica do telescópio mais uma vez. Mas quando ele olhou novamente para a imagem exibida na bola de cristal, ele suspirou. Ah, ela já saiu do banho. Muito bem. Aqui está seu pagamento. O gerente da bolsa subterrânea de caçadores de recompensas entregou a Yoichi uma pilha de dinheiro e perguntou: Você quer aceitar mais recompensas? Houve algumas missões de assassinato e sabotagem recentemente. Se você ousar aceitar aqueles das Vilas da Folha, as recompensas serão 10 vezes maiores. Esqueça. A Vila da Folha é tão fácil de provocar? Você não tem medo de ser aniquilado aqui? Do que eu tenho medo? Isto é só uma base. Se alguém aceitar uma missão, seja bem-sucedida ou não, eu retornarei ao País da Grama. Se for bem-sucedido, poderá vir ao País da Grama para receber a recompensa. Você acha que os Shinobi da Folha ousariam invadir o País da Grama em larga escala? O gerente da casa de câmbio não se importava nem um pouco. Quanto dinheiro uma base como essa poderia ganhar? Completar uma missão de recompensa devolveria o investimento integralmente.
Desta vez, o empregador se esforçou muito. Matar qualquer um daqueles ministros no País do Fogo renderia pelo menos dezenas de milhões. Que tal? Quer tentar? Yoichi balançou a cabeça e disse, não brinque. Que força eu tenho? Eu morreria se me envolvesse. É melhor você encontrar aqueles caçadores de recompensas mais famosos. E quanto ao metal de chakra que você me prometeu da última vez? Ao ver que Yoichi não se comoveu, o gerente suspirou e disse, esqueça. Já que você não está interessado, vamos fechar o negócio. Você tem dinheiro suficiente? Yoichi pegou um pergaminho, abriu-o e revelou milhões de ryu. Esse era o dinheiro que ele havia economizado nas 3 missões de recompensa. É claro que a maior parte não vinha das recompensas, mas da renda adicional durante as missões. Afinal, todos os alvos do assassinato tinham condições de pagar pela proteção ninja. Se pudessem pagar por ninjas, sua riqueza era inquestionável. Estou te fazendo um acordo. Lembre-se de vir até mim se quiser mais recompensas. Cuidarei de você melhor do que qualquer outra pessoa. Depois de olhar o dinheiro no chão para confirmar que não havia problema, o gerente tirou uma caixa do cofre e entregou a Yoichi. O chakra metal pode não ser útil para os outros, mas para os ninjas, é como adicionar asas a um tigre. Ser capaz de criar armas mais afiadas e compatíveis com o fluxo de chakra, no contexto de um videogame, seria considerado um equipamento de primeira linha. Em combate corpo a corpo, uma arma feita de metal de chakra seria pelo menos 10 vezes mais forte que uma kunai comum. Entretanto, devido à sua escassez e ao fato de que todas as vilas ninjas o coletavam, o metal de chakra raramente circulava. Yoichi só tinha ouvido falar que essa pessoa tinha metal de chakra, e foi por isso que ele o ajudou a completar várias recompensas de rank A. Capítulo 10. Yoichi era particularmente exigente quanto aos alvos de recompensa que escolhia. Aqueles que morriam eram, em sua maioria, nobres de países pequenos, intocados pelas grandes nações. De fato, o que o gerente da casa de câmbio disse era verdade. As recompensas por assassinar ministros do País do Fogo eram maiores. A mais barata ainda custava entre 40 e 50 milhões de rios, até mais do que a Zuma, na época com 30 anos. No entanto, os alvos das recompensas eram todos próximos dos anciões de Konoha. Se ele agisse contra eles, Yoichi poderia ser perseguido por Konoha. Mesmo que ele se disfarçasse antes de agir, ele ainda poderia ser rastreado. Konoha tinha muitas técnicas especiais, aquelas que brincam com cães, insetos ou que mergulham nas mentes. Mesmo com a morte de um dos membros do Templo do Fogo, apesar de ter sido por causa da Akatsuki, Konoha mobilizou 20 esquadrões Anbu de uma só vez. Só essa formação não era algo que uma pessoa comum conseguiria lidar. O metal de chakra pode ser confiado ao clã Neko para a forja. Mas quanto à escolha da arma, ela deve ser uma ninjato ou uma kunai. Yoichi estava um pouco em dúvida sobre essa questão ao retornar da estrada. Se ele havia criado o ninjato, o clã Uchiha possuía uma técnica hereditária de esgrima bastante famosa no mundo ninja. Ele era considerado um sacrifício para o clã Uchiha, e contanto que ele solicitasse o manejo da espada no estilo Uchiha, o clã certamente o forneceria. Entretanto, o estilo de esgrima Uchiha não combinava muito com o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Após cuidadosa consideração, Yoichi decidiu forjar um ninjato. Mas ele não aprenderia a esgrima do estilo Uchiha, ele apenas aprenderia algumas técnicas básicas de espada. Então, ele poderia usar o modo de chakra de liberação de relâmpagos como base para criar sua própria esgrima letal. Ao retornar para Konoha, Yoichi foi direto ao escritório do Hokage. Ele precisava entregar o registro da missão. Ele estivera ausente por quase um mês, e era evidente que uma missão de assassinato de nível B não levaria tanto tempo. Era provável que tanto o clã quanto o departamento de missões soubessem que ele estava fazendo outra coisa durante a missão. Mas Yoichi não se importou. Ele nunca escondeu sua intenção de deixar a vila desde o começo. Uchiha Yoichi, a missão de rank B foi concluída. Estou aqui para entregá-la. Uchiha Yoichi, você esteve ausente por um bom tempo. O cliente enviou a missão há 10 dias e, de acordo com nossas informações, você levou apenas 3 dias para concluí-la. Antes que o ninja à sua frente pudesse terminar de falar, Uchiha Yoichi o interrompeu dizendo, isso não tem nada a ver com o seu departamento. Cuide da sua vida e me entregue a missão agora. Você, o ninja do departamento de missões ficou chocado com as palavras de Yoichi e visivelmente irritado. No entanto, seu companheiro ao lado rapidamente o puxou de volta e pegou o pergaminho da missão. Uchiha Yoichi, deixe-me cuidar disso para você. Após receber o pergaminho da missão, o ninja o carimbou com 2 selos e então entregou a recompensa da missão a Yoichi. Yoichi-sama, você quer assumir outra missão? Não, pretendo descansar um pouco. Depois que Yoichi terminou de falar, preparou-se para partir. Não precisava de mais dinheiro. Havia visitado vários lugares no último mês. Yoichi não podia se manter constantemente ocupado. Precisava de um tempo para descansar na vila e esperar por sua nova arma. Assim que Yoichi estava prestes a sair da sala do departamento de missões, o ninja que havia falado mal dele mais cedo sussurrou novamente. É porque ele não conseguiu encontrar nenhum companheiro de equipe útil que o faça passar por dificuldades e quer descansar um pouco, não é? Ei, pare com isso. Embora a voz do homem estivesse baixa, Yoichi ainda a ouviu. Então, ele fez uma pausa e se virou diretamente para a pessoa que havia falado mal dele, sem expressão. Outro ninja viu isso e disse, Yoichi-sama, ele não quis dizer isso. É por causa de Sugimoto-kun. Bum.
Antes que o ninja persuasivo pudesse terminar suas palavras, Yoichi acelerou de repente, levantou a perna e não apenas chutou a mesa em pedaços, mas também fez o ninja que havia zombado dele voar contra a parede, causando inúmeras rachaduras em sua superfície. Vendo isso, os outros ninjas do departamento de missões imediatamente ficaram furiosos e gritaram: Uchiha Yoichi, como você ousa atacar um camarada na vila? Não brinque, porque um lixo como ele deveria ser meu companheiro. O comentário dele agora não foi uma ofensa contra o shinobi de Konoha ou contra os Uchiha. O Sharingan de Yoichi se movia. Embora ele tivesse apenas um Tomoe combinado com sua aparência e tom, ainda carregava uma força opressiva. Além disso, essas pessoas não tinham muita força, sendo compostas principalmente por Chunins e Genins. Vendo que nenhum deles ousava falar, Yoichi desligou seu Sharingan e saiu sem dizer mais nada. Quanto às consequências, ele não se importava. No fim das contas, a vila e o clã Uchiha deviam a ele, e agora algum idiota ousava zombar dele. Se ele não desse uma lição àquele idiota, ninguém mais poderia insultá-lo à vontade no futuro. Ele trabalhou muito para cultivar, não para ser tratado como uma tartaruga. Depois que Yoichi saiu, um dos ninjas do departamento de missões disse apressadamente: Rápido, leve Sugimoto-kun para o hospital. Vou reportar isso ao Hokage. Karin-senpai, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Após retornar ao clã, Yoichi foi direto para a divisão de segurança. Como eram do mesmo clã, os membros do clã Uchiha na porta não o impediram. Yoichi, você se foi há um mês, finalmente decidiu voltar. O chefe do clã até perguntou por você e ficou um pouco preocupado que você tivesse desertado. Depois de dizer algumas palavras, Karin continuou: Qual o problema? Você não terminou as missões da vila? Não é isso, eu já os completei. Eu tinha um motivo para ficar de fora. Coincidentemente, consegui isto. Depois que Yoichi terminou de falar, ele pegou uma pequena caixa contendo metal chakra e a abriu para mostrar a Karin. Ao vê-lo, os olhos de Karin se arregalaram de surpresa. Metal de chakra? Você tem muita sorte de conseguir uma peça tão grande. Provavelmente vale vários milhões de ryu. Parece que você quer usar esse metal de chakra para forjar uma ferramenta ninja? Um ninjato. Quero aprender algumas técnicas de espada, mas não sei como contatar o clã Nekomata, então quero que Karin-senpai me ajude. Eu mesmo cobrirei o custo de forjar a ferramenta ninja. Você não precisa pagar. Temos uma colaboração com o clã Nekomata. Pagaremos a conta juntos mais tarde. Além disso, apoiamos a geração mais jovem do clã, e você ainda não pediu nada ao clã. Agora você até encontrou os materiais sozinho, não precisa pagar a taxa de forja. Após ouvir isso, Yoichi não insistiu mais e continuou: Então, por favor, Karin-senpai. Espero também que a arma possa se inclinar para o elemento relâmpago durante a forja, o que seria mais adequado para mim. Algumas armas de chakra incorporavam metais únicos durante a forja, como o espada Raijin do segundo Hokage e o Kiba de Kirigakuri, que pertenciam à mesma categoria. Após fazer seu pedido, Yoichi partiu com o metal de chakra. Ele estava fora de casa há quase um mês e precisava se limpar depois de retornar. Do outro lado, Hiruzen já estava irritado por ter sido interrompido enquanto olhava para a bola de cristal. Agora, após ouvir o relatório do ninja do departamento de missões, ele se sentiu ainda mais perturbado. Uma coisa é espalhar boatos pelas costas de alguém, mas dizer isso na cara da pessoa não é diferente de apontar o dedo e xingar. Mas o fato de Yoichi ter atacado fisicamente alguém no escritório do Hokage não podia ser ignorado. Então, depois de pensar um pouco, Hiruzen chamou um Ambu. Informe o Uchiha Fugaku que preciso falar com ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.